É, a gente vai fazer hoje, né, um estudo do capítulo 16 de Levítico, né? E eu queria primeiro fazer a leitura, né, da Bíblia e depois fazer a minha colocação, né, a minha interpretação do que a gente buscou na palavra, né, e eu trago para vocês isso. Que daí vocês vão ter já em mente o que foi falado, né, na palavra e aí conseguem associar de maneira mais fácil. Então, eu vou fazer essa leitura. Me acompanhe, por favor, Levítico, capítulo 16, a partir do versículo 1. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Diga ao seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, através do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho com calções, também de linho por baixo. Porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Estas vestes são sagradas. Por isso, ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará um novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro. E tirará sorte quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. E ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e os 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, e a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa, depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará, fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho, e aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará a propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor, fará o mesmo em favor da tenda do encontro, em que está entre que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando ele entrar para fazer a propiciação no lugar santíssimo.
até a saída de Arão, depois que fizer a propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel, depois irá ao altar e está perante ao Senhor e fará. Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Araão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o bode e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá as suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel levará suas roupas e lavará suas roupas e se banhará com água e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer a propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os excrementos deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão a si mesmos e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto, nesse dia se fará a propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação, porá as vestes sagradas de linho e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda, pelo encontro, pelo altar e por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia. Assim, este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Muito bem, é uma leitura um pouco longa, são 34 versículos, né? Mas nós podemos tirar grandes lições disso, né? Porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, né? Ela traz para a gente, né, tudo que a gente precisa, né, para ganhar entendimento, né, ganhar compreensão. E neste momento eu só queria, né, fazer uma breve
oração para que o Senhor possa fazer isso na vida de cada um que está aqui presente. Que o Senhor, nosso Deus, nosso Santíssimo Senhor, através do teu Espírito, coloque no coração de cada um o entendimento dessas palavras que aqui foram lidas e a interpretação que nós vamos, né, fazer a partir de agora. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, Levítico, né, é o terceiro livro da Bíblia, né, para a nação de Israel. Ele foi ditado a Moisés. Então, Moisés recebia direto do Senhor a instrução, como nós acabamos de ver aqui, né? O que fazer, quando fazer, como fazer, né? Então, Moisés tinha que passar isso adiante, passar isso para o povo. E o- os levitas, né? Eles receberam essa instrução especial porque eles foram ordenados a cuidar das coisas sagradas de Deus, né? A fazer a manutenção das coisas sagradas de Deus, né? E para isso, eles não podiam fazer de qualquer maneira. Assim como nós hoje não podemos fazer a nossa adoração de qualquer maneira, nós não podemos fazer o que vem à nossa mente, né, para o Senhor. Por quê? Porque ele deixou escrito, né, o jeito que ele quer. Ele deixou escrito o jeito que ele precisa que nós façamos, né? Então, aqui não foi diferente. Desde a época dos levíticos, né, dos levitas lá, desde a época da nação e no êxito, né, no êxodo, né, Deus já, né, mostrava isso através da palavra, né? Então, a palavra ficou para nós para que a gente pudesse, né, entender isso com mais facilidade. Então, qual que é a instrução, então, referente, né, aos levitas, né? Então, os primeiros os primeiros sacerdotes judaicos, né, eles tinham é, que fazer ali todas as ordenanças do Senhor, né? Moisés recebia essas informações, repassava para Arão, né? Arão, como líder, né, dos levitas, né, fazia com que essas informações fossem, né, repassadas e seguidas, né? E aí nós tivemos então os primeiros sacerdotes, nós tivemos as instruções sobre as ofertas, né, como seria. Deus instrui também, né, principalmente o desejo de santidade do povo, ou seja, ele queria que o povo fosse purificado, né? E para haver essa purificação precisava acontecer um sacrifício, precisava acontecer uma oferta, né? Então a instrução ali referente aos sacrifícios e às ofertas, né, para todo o povo, né? E para que isso? Para expiação dos pecados, ou seja, para que o povo pudesse, né, estar sempre buscando a santidade diante do Senhor. O Senhor é santo, né, o Senhor é separado, e o povo só poderia estar, né, na presença de Deus se ficasse nessa mesma condição, né? Então, para isso, né, é, foi criado o dia da expiação dos pecados, foi criado a questão da lei, né, da pureza e da impureza, foi criado os códigos de santidade, né, ou seja, que, né, determinava ali as consequências, né, para quem, né, fosse desobediente. Foi criado também o principal, né, que foi o incentivo à boa convivência, né, do povo. Então, isso é algo, né, que a palavra nos instrui até hoje, né? Até hoje nós temos, né, a, a incentivação, né, para uma boa convivência. Como é que ela é feita hoje? Através do quê? Da comunhão dos santos, através da participação, né? Participação em estudos bíblicos, participação em cursos de teologia, né? Para quê? Para que a gente se alimente cada vez mais da palavra, saia da ignorância, né, da palavra, né, e comece a ter uma vida de santidade, né? E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né, conforme a gente for avançando no texto. Então, o capítulo 16, né, do livro de Levítico, ele trata do grande dia da expiação, né? Praticamente uma forma da gente resumir, né, o livro, o capítulo como um todo, né? Para isso, nós temos ali o contexto e o propósito do livro, né? O dia da expiação, ele era um tempo sagrado, né, em que o sumo sacerdote purificava o santuário, fazia ali a propiciação dos seus pecados. Veja bem, o sacerdote fazia a propiciação dos seus pecados, dos pecados da sua família, né? Fazia, né, um sacrifício também ali para purificação do próprio santuário, né? E depois ele tinha uma outra atividade que era, né,
fazia a propiciação dos pecados do povo, né? Então ele tinha essa missão também, né? Só que olha só, o capítulo começa no segundo versículo falando sobre a morte de dois filhos de Arão, né? Nadab e Abiú, né? Ou seja, dois filhos deles morreram, ou seja, dois sacerdotes ali, né? Que estavam sendo, né, preparados ali por Arão para, né, para fazer atividade, né, dentro da tenda, né? Do tabernáculo, né, dois foram mortos, né? Dois pecaram, né? Sofreram uma morte, né? Então, o que que aconteceu? A gente vai ver logo um pouquinho sobre o julgamento dramático de Deus sobre esses dois, né? Mas o que que a gente pode entender? O que que a gente entende disso aqui? Eles ofereceram incenso de forma inadequada, ou seja, eles não seguiram, né, o que Deus determinou ali para Moisés. Eles não seguiram a sequência lógica das coisas, eles quiseram fazer do jeito deles, né? E aí o julgamento, né, de Deus foi dramático, né? Porque foi o quê? Isso provocou a morte dos dois, né? Então, por oferecerem de forma inadequada o incenso dentro do tabernáculo, eles morreram, né? Então, Deus instituiu esse dia como uma oportunidade para reconciliação e purificação, né? Então, diante desse julgamento dramático aí, né, o povo precisava entender que havia a necessidade, né, de cuidado e reverência dentro no interior do tabernáculo. Não dava para entrar e fazer de qualquer jeito, né? Deus tinha que seguir a instrução de Deus ali, né, que foi passada para Moisés, que foi passada para Arão, né, e que foi repassada ali para, né, para a família, né, de Arão ali, que era a família dos sumos sacerdotes. Então, o sacerdote ele só entrava no lugar sagrado uma vez por ano, né? Nós acabamos de ver isso na Escritura, no dia da expiação, ou seja, no dia que ele tinha que expiar o pecado de todo, o pecado dele próprio, o pecado da sua família, né? A purificação ali do tabernáculo, e depois o pecado de toda, né, a população, de todo o povo, né, que estava ali, né, com eles. Então isso simbolizava que um caminho, né, que o caminho para o mais santo dos santos, né, ainda não havia sido completamente revelado. Ou seja, né, passar por esse todo esse ritual, né, estava mostrando que o caminho do Santo dos Santos não estava completamente revelado, ou seja, né, a expiação ela era realizada, né, por meios de ofertas pelo pecado e por holocausto, né, que eram sacrifícios de animais, né, satisfazendo ali os requisitos da santidade de Deus e da culpa do homem, né? Então tinha que atender as duas necessidades ali. E o sumo sacerdote, o que que a gente pode, né, começar a falar um pouquinho sobre ele, né? Ali no versículo, no capítulo 16, versículo 4, fala sobre, fala sobre que ele vestirá uma túnica sagrada, né? Ou seja, um santo, né? Um casaco de linho separado, né? Destinado, né? Para essa finalidade. Ou seja, Deus, né? Ele especificou que tinha que haver uma vestimenta, né? Que representasse autoridade, que representasse, né? Que fosse um símbolo de justiça irrepreensível. Por que um símbolo de justiça irrepreensível? Lá em Apocalipse 14:7, né? A gente vê isso, né? Porque o símbolo de justiça irrepreensível podia entrar na presença, né, dentro do tabernáculo ali, podia entrar que não sofreria, né, nenhuma punição, né? Ou seja, justiça irrepreensível, quem teve? Né? Jesus teve, mas nós também, o sumo sacerdote, ele precisava estar nessa condição de justiça irrepreensível para que ele não sofresse a morte, né? Porque a perfeição e a pureza, né, inerente a Cristo, né, como nosso sumo sacerdote, e a santidade, né, derivada dos seus seguidores remidos e sacerdotais, né, é, tem tudo, é como se fosse um paralelo, né, da época de lá e da época de cá, né, ou seja, né, desses 4.000, quase 5.000 anos aí, separado em dois períodos, né, a gente consegue entender que, né, tinha
uma sombra, né? E aí a gente pode ver isso em Hebreus 10:1, né? Fala que tudo que está no Velho Testamento era uma sombra do que haveria de ser aqui, né? Então a gente entende que, né, esse símbolo de justiça irrepreensível tem a ver com a posição de Jesus hoje. Jesus hoje representa a justiça irrepreensível, né? Tanto que ele está, né, no céu à direita do nosso Pai, né? Ele ganhou esse privilégio, ele ganhou esse direito de estar lá, né? Então, outra condição que a gente pode ver aqui em questões dos sacrifícios aqui é que no versículo 16 fala um novilho, né, para o seu próprio pecado, né? Levítico 5 fala dois bodes, né? E também fala de um cordeiro, né? Só que, não sei se é o meu entendimento, aí os irmãos que tiverem é, mais conhecimento da palavra, depois pode acrescentar, pode me dar uma força sobre isso, mas eu penso que o cordeiro, né, é o cordeiro que está afastado, né? É o cordeiro que, em sua cabeça, né, é transmitida toda a culpa de Israel, né? Ele é o bode expiatório que carrega o fardo, né, sobre sua cabeça, né? Esse cordeiro, ele, ele é suportado por, né, é, de longe, né? Para longe, para além do acampamento, né? Além de toda a visão da trilha do homem, né? Ou seja, é invisível, é desconhecido, né? Ele é esquecido, ele se afasta da visão mortal, né? Ele é enterrado na terra do esquecimento. E a gente pode ver isso lá em Salmo 103, Salmos 103, no versículo 12, né? Que fala que o cordeiro, né? Ele tem esse papel, né? De fazer com que, né, o pecado seja, né, removido para longe. E aí nós temos ainda as disparidades para a gente poder, né, analisar entre o, a expiação, né, a expiação retratada aqui no capítulo 16, né, e o perdão de fato dos pecados, né, que foi realizado por Jesus, né, que está lá em Hebreus, pode ser 10:1 e 10:2 ali, que já, né, conta, né, de fato, né, o que realmente, né, foi, se a gente comparar os dois, né, dá para fazer uma boa, né, referência. Então, olha só, nas disparidades a gente vê que Arão tinha que fazer expiação uma vez por ano, mostrando quão imperfeita, né, e temporária era a eficácia, né, da sua oferta, ou seja, né, mas Cristo, olha só a diferença, Cristo ofereceu sua expiação de uma única vez, né, uma vez e para sempre, ou seja, para nunca mais ser revogada ou repetida. Então, não vou ter Cristo morrendo de novo pelos meus pecados. Ele morreu por uma única vez, por todo o pecado da humanidade. Ou seja, né, Araão espiou, né, por si mesmo, né, e precisava obter perdão antes que pudesse expiar pelo povo, né? Então, ou seja, se ele tentasse fazer a expiação do pecado do povo antes de pedir o perdão pelos pecados dele, né, não era aceito, ou seja, ele corria o risco de morte, né? Mas Cristo, né, ele era santo, ele era inofensivo, ele era imaculado, ele era separado do pecado, dos pecadores, né? Então, ele não precisava expiar, né, pecado de si mesmo, porque nele não se achou pecado, né? Nele não se achou pecado, a morte não o deteve, né? Ele foi ressurreto, né? Então, ele não cometeu pecado e nem se achou engano em sua boca, é o que a palavra fala, né? E Arão, né, já ofereceu um sacrifício que foi providenciado para ele, né? Diferente de Cristo, né? Que se ofereceu né, com infinita dignidade, né, de sua natureza, ou seja, ele deu, né, é, um infinito valor ao seu sacrifício, né? Ou seja, ninguém foi lá e falou, não, peraí, deixa que eu me coloco no seu lugar nessa cruz. Pelo contrário, né? Vamos apedrejar ele, vamos, né? Vamos transpassar ele, né? Então, ou seja, então ele por si só, né, ofereceu com infinita dignidade isso daí. Então, a diferença de Arão, né, que precisava que o povo trouxesse, né, o que fosse
o que fosse o que ia ser sacrificado, né, o holocausto, né? O Cristo foi o próprio holocausto. Arão ofereceu um sacrifício material, né? Mas Cristo derramou sua alma, né, na morte, ou seja, ele deu o seu sangue, né, ou seja, né, a sua vida, o seu amor para reconciliar o mundo com Deus, né? Era o plano do nosso Senhor, né, do nosso Pai, era o plano do nosso Criador, e isso foi traçado desde lá do Jardim do Éden, né, e Cristo, né, estava determinado para cumprir isso. Mais de 2000 anos, né, se passaram, mas ele veio e cumpriu, né, e não há necessidade, né, de se derramar mais sangue, não há necessidade mais de uma nova oferta, né? Então Arão ofereceu por si mesmo, né, e pelos pecados, né, de Israel, né, somente, né? Mas Cristo, né, não ofereceu por si mesmo, mas ele se ofereceu pelos pecados de todo mundo, ou seja, né, não foi só daquela época, não foi só daquele povo, né? Não foi só daquele momento, né? Isso está oferecido até a volta dele, ou seja, até o dia que Cristo voltar, né? Todos os pecados estão perdoados para aqueles que o aceitarem, para aqueles que o buscarem, para aqueles que, né, o aceitarem como filho de Deus, para aqueles que que resolverem seguir, né? A sua proposta de viver no reino, né, no reino separado, no reino de Deus, na, no mundo do cristão, né, no mundo cristão, no mundo separado. A oferta de Arão, né, ela expirava, né, apenas pecados inadvertidos, né, faltas, falhas dos homens, né. Agora, pecados arbitrários, né, transgressões intencionais, não havia remédio. Acho que a gente leu isso no Deuteronômio, né? A gente fez o estudo desse livro, a gente via lá que, né, aqueles que eram descobertos, ou seja, né, os que eram transgressões intencionais, eles eram recebidos com pena de morte, né? Então, não havia propiciação desses pecados, né? Não havia como fazer propiciação, era pena de morte, né? Agora, o sacrifício, né, de Cristo expia todo o pecado, né? Mesmo o mais flagrante e hediondo, né? E aí agora a gente pode fazer uma leitura lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 2, só para vocês confirmarem isso que eu estou falando aqui. Hebreus, capítulo 10, versículo 2. Deixa eu achar na minha Bíblia aqui. Hebreus 10. Olha, aquilo que eu falei antes, tá? Vamos pegar a leitura desde o Hebreus capítulo 10, versículo 1, né? Sobre a sombra, né? Ó, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar, né? Então, foi exatamente isso. Araão vivia nessa condição. Agora, olha só, se pudesse fazê-lo, né, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiam culpados dos seus pecados, né? Então, isso mostra, né, que aqueles que, né, aceitam Jesus, aqueles que confessam Jesus, né, como seu Senhor, seu Salvador, né, o Espírito Santo de Deus vem, né, faz a limpeza no coração, faz a limpeza na alma, deixa a mente dele purificada. Ele não tem a mente dele acusando do pecado que ele cometeu. Ele sabe que o pecado que ele cometeu, né, foi perdoado, né? Então, um pouco do sumo sacerdote, né, do cordeiro que foi enviado, né, e morreu, é que o sangue é a nossa paz, né? A consciência ferida, né, ela se contorce, né, porque o pecado é a mais profunda miséria. Não tem algo pior do que o pecado diante do Senhor, né? Tanto que foram mais de 2000 anos, né, o Senhor tentando, né, buscar o povo, e agora Cristo veio, né, fez o que precisava fazer, para quê? Para que a gente pudesse ter de fato acesso a Deus.
e o acesso a Deus é somente por Cristo. Eu gosto muito de lembrar e citar uma pregação onde foi dito o seguinte: não adianta eu orar, não adianta eu ofertar, se eu não tiver inserido no reino. Se eu não estiver fazendo parte do reino, eu estou morto, eu não estou vivo, eu não renasci. Ou seja, Deus não está me ouvindo. O que eu estou fazendo não está chegando para Deus. Né? Então eu preciso, para que eu tenha acesso à vida eterna, para que eu consiga, né, ter o acesso a Deus, e o acesso a Deus é através de Cristo, eu preciso aceitar Cristo. Né? Eu preciso viver o reino de Cristo, eu preciso fazer isso. Né? Então, me lavar no sangue de Cristo vai me trazer paz. A minha consciência ferida, ela, né, pelo pecado, ela precisa ser limpa. Né? Quanto mais o Espírito mostra, melhor, mas quando o Espírito mostra o sangue, né, todos esses pressentimentos terríveis, né, cessam. Ou seja, o sangue de Cristo ele purifica, né, a minha vida do pecado, ele purifica a sua vida do pecado, né? O sangue de Cristo te limpa de tudo que você já fez, te lava, te deixa, né, mais alvo que a neve, como diz aquele, né, louvor aquele que a gente, né, adora o Senhor com ele, né? O sangue nos torna mais alvo que a neve, né? Então isso prova, né, que a paz é assinada no céu, né? É, e meus pecados foram definitivamente perdoados, né? Ou seja, lançado no abismo, né, do esquecimento de Deus. Né? Ele pode vir à minha mente, porque o acusador sempre vai usar, né, das oportunidades para trazer o meu pecado ao presente e me acusar. Mas eu preciso ter em mente de que o sangue de Cristo já me lavou, de que o sangue de Cristo já me purificou e que eu não devo nada para esse acusador e que no dia do julgamento, né, eu estarei na presença de Cristo e ele dirá: esse, né, é separado, né? Eu tenho certeza disso, né? Porque a palavra me dá essa certeza. Então, o sangue tem um poder, né, de expulsar o pecado, né? Como pode ser amado aquele que transpassou o Senhor, né? Pensa naquele soldado, né, centurião, né, que transpassou, tá? Isaías citava que isso ia acontecer, né? Que ele seria transpassado, né? Não, nenhum osso seria quebrado, mas ele seria transpassado. E de fato, o centurião foi lá e fez isso, né? E a palavra fala que até esse pode ser perdoado, né? Até esse pode ser perdoado. Ou seja, né? Uma alma, é, o sangue, né? Ele leva, né, Satanás de volta, né? Nada pode intimidá-lo, nenhum lugar o exclui, ou seja, a não ser o sangue de Cristo, né? A não ser o sangue de Cristo. Então, o sangue ele bloqueia a entrada, né, para destruição. Né? Uma alma lavada por Cristo não pode mais, né, entrar lá, ser destruída. Né? Uma alma lavada por Cristo não pode mais passar pela morte. Né? Uma alma lavada por Cristo é garantido a ela, né, a vida eterna. A palavra nos certifica disso. Né? Então, o sangue ele remove os obstáculos, né, até ao céu. O sangue, ele, né, faz com que a gente contemple, né, as incontáveis multidões, né, diante do trono, né, como a gente pode ver lá em Apocalipse, né, revelado a João, né, eles, né, lavaram suas vestes, né, e as alvejaram no sangue do Cordeiro, né, ou seja, o sangue enche, né, o paraíso com hinos e louvores ao Senhor. Foste morto, mas hoje vive em nós. E eu acho que é isso, irmãos. Espera aí, tem mais uma coisa aqui? É isso. É isso, irmãos. É o que eu tinha para trazer para todos vocês hoje. Agora estou aberto aí à discussão, a comentários. Obrigado. Irmão Sérgio, Irmão, quero só dar uma força pro irmão. Obrigado.
carneiro tem 1 ano de idade, cordeiro já é um animal adulto, tem 2 anos e meio. O bode não é igual ao cordeiro, tá? É diferente. Tá? O bode, por isso que o bode eles levavam para o deserto. Tá? Por isso que Jesus representou o nosso carneiro. Tá? Tá? Jesus era as primícias, né? Era de 1 ano de idade. Então, o bode era aquele que eles levavam, que eles impunham as mãos e levavam e largavam no deserto. Tá? Perfeito. Não é o mesmo, tá? Só para me ajudar. Obrigado, irmão. Eu tinha essa percepção mesmo, eu só não estava com muita certeza sobre essa diferenciação aí, mas eu sabia que tinha dois animais que eram destinados, né? Um para sacrifício do. Um novilho era para sacrifício de Arão, né? Da família dele, né? Para perdão dos pecados dele, ou seja, de si próprio. E um bode era para ser oferecido para, né, para Azael, ou seja, né, para levar, né, os pecados para o deserto, para longe do povo, e um segundo bode era oferecido em holocausto, né, pelo povo. E o cordeiro, né, este é o que realmente fez a diferença. Paulo tinha levantado a mão aqui, o PC. PC? Boa noite, amados. Não, Boa eu queria noite. partir desse ponto que o irmão comentou do sangue de Cristo, né? Você falando aí do centurião, que mesmo pelo fato dele ter feito aquilo, ele reconhecendo depois, né? O que poderia salvá-lo, né? É interessante que na hora que tu falou isso, eu lembrei lá em Atos 2, né? Quando Quais foram Pedro... as palavras, Como? quais foram as palavras dele, Paulo? Você lembrou? Então, não aqui, Pedro dizendo ali no 36, né? Portanto, todo Israel, fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, né? Então, assim, Esse eles, Jesus era o Filho de Deus. eles foram culpados daquele sangue derramado, né? Mas mesmo assim, depois ele perguntando para Pedro, né? Ouvindo ficaram perplexos em seu coração, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro responde, né? Arrependam-se, né? E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então a gente vê, né? Isso que tu está passando aí tudo, né? Que só através de Jesus mesmo, né? O sangue do Cordeiro, como o irmão Sérgio estava comentando, você fez todo isso tudo aí, é o que nos traz, né? A purificação e salvação, né? Muito Fernando. obrigado, Paulo. Desculpa, Neves. Desculpa, Neves. Boa noite, irmão. Quase que. Eu estava olhando aqui, eu estava olhando aqui no rodapé da minha Bíblia aqui, e aqui do 16 ao 27 liga lá com Hebreus 13, 11, do qual ele fala assim: o grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém, para com seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Que neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre, pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Isso que eu fiz, eu consegui aqui, eu vi ali na rodapé aqui. E tem uma ligação, né, com esse 16, 27 aqui, Hebreus 13, 11. Podemos colocar aí junto, não? Sim, claro, Fernando. Lembra das disparidades que eu citei, né, entre aquilo que era feito por Arão, né, e aquilo que foi feito por Jesus Cristo, né? Então, tudo, e principalmente em Hebreus 10:1, né, onde eu citei ali, né, era uma sombra do que haveria de ser, né? Então, aquilo que aconteceu lá
no período lá de Levítico, ali durante o Êxodo, né? Aquilo ali era uma sombra do que haveria de ser agora, né? Na vinda de Cristo, né? Então, a gente tem situações que são muito similares ali, muito espelhadas, né, uma com a outra, né? Então, faz com que a gente ligue, né, uma passagem à outra, com uma pequena diferença aí de 2000 anos, né, apenas, né? Então, a gente consegue, né, ler uma passagem lá e identificar ela aqui vamos dizer assim, na era cristã, né? No período cristão já. A gente já consegue identificar ela ali, porque se cumpriu, né? Eram passagens proféticas, né? A gente pode interpretar dessa forma. Aquilo que estava ali, né? Haveria de ser real, né? Haveria de se ganhar uma notoriedade real no futuro. Então, isso faz com que, né, a gente consiga achar passagens bíblicas, né, que se correlacionam facilmente, né? E isso que você citou aí é um exemplo, né? A gente vê lá que, né, precisava estar fora de Israel, por quê? Porque era a festa, né? Eles estavam fazendo a festa, era a festa da purificação, era a festa, né, né, da Páscoa, né? Era aquela coisa toda, né? Então precisava ser fora, né? Ou seja, e Jesus, como como condenado, né? Ele era tratado como excremento, né? Ou seja, né? Ele precisava ser jogado fora da cidade. Não era coisa, né? O mal precisava ser expulso da cidade. Era a interpretação, né, judaica da época, né? Bem isso mesmo que você falou, tá certinho. José É, Augusto, né? Acho que é o próximo. Isso. José Augusto é um irmão de grande entendimento na palavra. Oh, glórias. Deus seja louvado. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Amém. Ô, Neves, que maravilha aprendermos a palavra de Deus e aprendermos um com os outros para estarmos consolidados, unidos nesse aprendizado e assim mais fortalecidos a não desviarmos, uma vez que os irmãos, compreendendo a mesma coisa, nos fortalece, nos remete sempre ao o bom ensinamento, o ensinamento com equilíbrio que aprendemos juntos. É por isso que eu também desejo partilhar um pouco com vocês, para que vocês também amadureçam um tanto do que eu aprendi agora, ou amadureci mais um pouco, de que como nos traz a consciência a gente imaginar, né, daqui, de onde estamos, das circunstâncias em que estamos, o grande número de sacrifício de animal que tinha que ser feito todos os dias, milhares e milhares de pessoas se dirigindo para um só local, né? Muitas vezes para um só local, e ali tendo que matar milhares de animais diariamente pelo pecado de cada um de nós, como nós tínhamos que nos desgastar com tudo isso. Eu creio que o que a lei nos traz a consciência é de que como seria impossível para cumprirmos essa satisfação de perdão, de alcançar o perdão diante de Deus, até mesmo por cada um de nós mesmos. Todo dia eu ter que levar um animal e aguardar numa fila e assistir todo aquele ritual. O dia inteiro talvez eu tivesse que aguardar, talvez tivesse que voltar ir em casa e voltar novamente. Talvez fosse debaixo de sol, talvez fosse debaixo de chuva, talvez deixasse tantos afazeres ou me atrasasse. Então, quantas coisas nos traz a consciência do nosso pecado, da luta ou da consciência que nós deveríamos ter para alcançar a vida diariamente e de como Jesus veio nos abençoar com tudo isso. Na verdade, é até imensurável para nós. E que consciência nós devemos termos ainda hoje, que embora não façamos mais esses rituais, mas com certeza constantemente pecamos, se não diariamente, mas ocasionalmente. Pecamos com tantas coisas tristes e até graves, como você falou. E uma outra consciência que muito me traz é de pensar naqueles outros
que muitas vezes ainda não aceitaram a palavra de Deus, ainda não aceitaram o perdão, o batismo em Cristo, e, consequentemente, muitas vezes nem se esforçam, não se conscientizam sequer pelos seus pecados. Às vezes nos traz aborrecimento, raiva e às vezes até ódio de quando a gente observa uma pessoa vivendo deliberadamente no pecado, fazendo o que é mal e até o que é perverso. Às vezes imaginamos que essa pessoa pode fazer algo contra nós e até faz. Ou quando a gente observa esses que fazem o mal contra alguém. Um bandido, por exemplo, como eu já mencionei antes, né? Quanto nos traz, por vezes, o instinto de querer ver aquela pessoa sofrer ou morrer por causa de uma perversidade que ele fez. Às vezes a gente observa pessoas que dizem bem feito, ele mereceu, e ri, e faz piada, ou fala com ironia, faz até brincadeira, ou canta uma musiquinha. Nas redes sociais tem sempre às vezes um vídeo, uma brincadeira, e repassa aquilo que aconteceu de uma destruição, né? De um bandido, ou de um inimigo, de uma pessoa que agredia alguém. Então a gente deve nos remeter à consciência, e nós tantas vezes pecamos até hoje. Jesus Cristo circunstancialmente sofre por nós. E por fim eu gostaria de lembrar aquela passagem lá em Provérbios 24:17, se eu não me engano, que diz assim: quando o seu inimigo cair, não se alegre e nem se regozije em seu coração, para que a ira de Deus não seja desviada. Então, é mesmo tocante, eu creio que por conta disso, né? Uma vez que é da parte de Deus, desejar que todos alcancem o perdão, e não é de alegria para ele destruir o pecador. Glória a Deus. Obrigado, José Augusto. Acho que um ponto, Neves, que me chamou a atenção, além desse do cordeiro, né? Da oferta como holocausto, a ideia dos 2 bodes, né? A sorte que era lançada para que ele pudesse ser oferta pelo pecado, oferecido pela oferta pelo pecado, e o outro, né, que ele utiliza aqui o termo emissário ou chamado expiatório, né? Que era aquele que levaria, como você citou lá, né? Até entendi a colocação que você fez aí, né? De colocar sobre ele e ele levar o pecado, né? Para longe, né? Como você usou até trocou a figura, compreensível. E aí, justamente fazendo com que ele se afastasse, porque para que o pecado pudesse estar longe do povo de Deus, né? Como você bem colocou, ele usa até, acho que na NVI, o termo Azazel. Aí eu estava pesquisando, né? O Giovanni perguntou logo no começo, que dá a ideia do cordeiro, né? Desse cordeiro que seria, tem o termo aqui, o cordeiro emissário, né? A palavra Sério. significa partir, né? Partir e Partir para bode, longe. junto as duas palavras, né? Partir e bode, né? É uma junção dessas duas palavras. E aí é um ponto que a gente observa na nossa compreensão, como você citou muito bem, fazendo a ligação com Hebreus, que me veio a leitura do texto lá do capítulo 10, versículo 3, cadê? Versículo 3, 10, 3. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Então, olha só um ponto da importância de quem? Da importância de Jesus, que derramou o sangue dele por mim e por você, como você deixou muito claro no decorrer da abordagem, 2000 anos atrás, e até hoje ele continua tendo esse efeito. Se ele não voltar daqui a 4000 anos, o mesmo poder, né, vai poder exercer sobre as pessoas que o confessarem como Senhor e Salvador, né? E hoje, Exatamente. diferente do que era utilizado na lei, cada um de nós devem se oferecer, como fala lá em Romanos, né? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a quem? Ao Senhor. Buscando fazer a vontade dele, buscando oferecer o nosso melhor, buscando reconhecer quem é Jesus através da prática da palavra e do ensino dele, né?
para que possamos realmente ser um sacrifício vivo e agradável, ou seja, fazendo dentro daquilo que Deus estabeleceu. Obrigado, mano. Muito agradecido pela abordagem, foi muito edificante, né? E, irmão Valdivino, depois, Fernando, cadê o irmão Valdivino? O senhor queria falar, irmão Valdivino? Caiu? Acho que caiu aqui, irmão Eu Valdivino. Diga, vou, Fernando. Tá aqui, voltou. Fale, irmão. eu vou falar assim, foi muito bom o ensinamento, as abordagens que o Neve trouxe. É um capítulo bem interessante, mas é isso mesmo que os comentaram, uma correção que o Sérgio fez também. Tudo isso convém, porque nós não vamos morrer e não vamos aprender tudo. Como Deus é o Criador de todas as coisas e sabe todas as coisas, né? Então, mas nós vamos aprendendo um com o outro e ouvindo e pudermos passar as mensagens, onde chegarmos, aprender a passar o evangelho para o pessoal. Porque ele falou, ide e prega o evangelho, né? Por isso que, obrigado, Neve, e obrigado também por todos os comentários. Eu que agradeço, irmãos, pela compreensão. Agradeço pelos comentários também, pela ajuda aí. Enriquece nosso estudo, né? A gente vai aprendendo com cada um. Obrigado mesmo. Fernando. Só para constar aqui, no rodapé da Bíblia que eu tenho aqui, que é a tradução na linguagem de hoje, né? Diz aqui que Azazel desconhece-se o sentido exato desse nome. Possivelmente fosse o nome de um demônio do deserto, aqui diz na minha tradução. Não sei se alguém tinha encontrado essa tradução. Fernando, eu acho que eu comentei, não sei se você estava logado, mas no início, né, antes de iniciar a aula, o pessoal até brincou, o Giovanni até brincou, né, se eu ia explicar o que era o Azazel. Eu falo o seguinte, não se atenha muito a esse detalhe, né, é, é, pega como sendo o emissário, né, aquele que leva, né, o pecado, afasta o pecado do povo, né? Então ele tinha um papel que depois foi substituído por Jesus Cristo, né? Jesus Cristo veio, tirou o pecado, né? Tirou o pecado da humanidade e afastou esse pecado, né? Tirou esse pecado da presença de Deus. Então, qualquer um agora pode se chegar a Deus e qualquer um que tivesse o pecado expiado, né? Ou seja, retirado da presença do povo de Israel, levado para o deserto, né? Levado para longe de Israel, né? Longe do povo, da nação judaica ali, eram as duas referências, ou seja, o bode, né, que levava o pecado para longe, né, foi substituído por Jesus, que também fez isso, né? Jesus também levou o pecado. O bode levou o pecado para o deserto, Jesus jogou o pecado no abismo do esquecimento, né? Ou seja, né, Deus não se lembra mais dos nossos pecados a partir do momento em que nós, né, aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, né? Ali não, ali todo ano, né? E aí só lembrando, né? A expiação, o dia da expiação acontecia uma vez por ano, né? Na festa judaica, né? Tinha que acontecer esse dia da expiação, né? O dia que, né? O bode levava os pecados para o deserto. Mas não eram todos os pecados. Lembram que havia pecado que era punido com morte, né? Com apedrejamento, com, né? Havia um rigor na lei ali, né? A gente já estudou um pouco sobre isso, quem já estudou lembra muito bem, né? Até fiz uma brincadeira na época, se eu vivesse na época da lei, eu tinha sido já apedrejado, né? Então, por quê? Porque a gente comete pecados, a gente não é inocente, né? Nós cometemos pecado. O que a gente sabe é que a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho, a partir do momento que o Evangelho nos é apresentado, né? Nós temos uma importante decisão para tomar. Nós seguimos o Evangelho, né? Ou nós ficamos para ser, né?
apedrejado, nós ficamos para ser, né, mortos, né? Então, essa é a decisão que a gente precisa tomar, né? E se nós tomamos a decisão de seguir o evangelho, né, aí voltando no estudo de ontem, né, da predestinação, né, nós somos predestinados ao quê? Né? A morar com Deus. Nós somos predestinados a viver com Deus, né? A nossa alma, o nosso espírito vai voltar para o Pai, de onde veio, né? Mas vai voltar para permanecer na presença do Pai e não para ser levado junto com Satanás e seus anjos lá. Esse é o objetivo que a gente tem que buscar, né? Estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus e olhando sempre lá na frente, né? Eu quero morar com Deus, né? Eu quero, né, fazer parte da família de Deus, né? Onde Cristo foi preparar o meu lugar, né? Onde Cristo está preparando a minha nova morada. Eu quero fazer parte, né, desse novo êxodo, né? Um novo êxodo que nós temos que passar. Obrigado. Quem mais? José Augusto, de novo? Vamos lá, irmão. Sim, eu vou ser breve. Ô, Neves, eu também estava apegado a uma coisa que pode ter sido um detalhe, e eu gostaria, inclusive, de agradecer a Serjão. Eu sempre pensava, né, o que era o cordeiro, o que era o bode, o cabrito e etc. Então, para mim, eu achei muito significativo, eu estava atento com isso aí, estava buscando já amadurecer cada vez mais. Eu cresci aqui na cidade, né, não querendo ser bobo, e evitei muito viajar e tal, não conheço muitas coisas. Então, quando vocês aí que lida diretamente com os animais e com a terra, vocês dão a informação, fico muito atento. Também sem parecer bobo, só depois de grande, que eu vim saber, vocês me perdoem, não quero ser bobo novamente, digo, eu vim saber depois de velho que o mesmo boi é o mesmo touro. Aí eu digo, bom, para mim era dois animais diferentes. Mas é importante, às vezes a gente se apega a esses detalhes, e também foi bom você falar assim, para a gente não ficar preso a essas coisas, desviar a atenção. Obrigado. Valeu, mano. Agradeço. Ô, Zé Augusto, quando tu vir aqui no sul para te fazer churrasco, se tu não souber a diferença, tu vai comprar carne ruim. Ovelha, dos ovinos, a ovelha é a fêmea, o carneiro é o macho, e o filhote é o cordeiro. Tem que saber a diferença, ovelha, carneiro e cordeiro. Agora, a vaca é a fêmea, o boi é o macho castrado, que é para engorde e corte, e o touro é para reprodução, não é castrado. E o filhote é o novilho, o boi jovem, e o bezerro é o filhotinho. Tu tem que saber para a sogra, senão tu vai comprar carne de gato por lebre. Eu só sei pedir ao açougueiro, né? Aprendi com meus pais, você escolhe um açougueiro. Aí você diz o açougueiro lá, diverte bem ele, você quer uma carne assim, assim, assim. Aí o que ele te der, você tem que confiar, se é mole, se é dura. Aí, que carne é que é complicado. Mas tu não Satisfação. estava enganado, viu? Bode e touro é diferente. Desculpe, boi e touro é diferente. É como o Giovanni explicou. O touro é o reprodutor. Tá? Eu só sei, É só José Augusto, castração. quando eu vou no supermercado e compro frango, é frango. Eu tenho certeza que não é galinha, mas tudo bem. Ô, José Augusto, quando você for para o sul, eu vou fazer um churrasco bom para você aí, pode ter Ei, certeza. ei, cadê o Isso. Fernando? Fernando, só Eu, para antes inclusive, da vigio, votação, Fernando. eu não compro carne assim em barraquinhas, não, sabe? Só vou em mercado e digo à minha esposa, não, só vai em mercado, compre lá. Se você puder ver o carimbo na carne, melhor. Ei, só agora sério, tirando a parte aí da carne. Ei, Fernando, só para esclarecer lá aquela pergunta lá que você olhou no rodapé, a palavra Azazel, que é o boi que parte, ou seja, aquele que é o expiatório, é a junção de duas palavras hebraicas, o bode e partir. Então era essa a ideia. Então juntou as duas palavras da Azazel, né? Então, o substantivo bode e o verbo partir, eles juntam, e aí dá justamente a palavrinha que na NVI ele coloca esse significado, na revista atualizada ele coloca o bode emissário, ou seja, aquele que vai, né? Ou bode expiatório, que é aquele que leva a expiação, leva os pecados do povo, né?
Aí a gente tem que cuidado muitas vezes com as explicações na Bíblia, no rodapé, nas Bíblias de estudo, porque ela vem justamente com um tipo de ensinos, às vezes baseado no pensamento do autor, ou baseado em pensamento teológico, né? Se é uma linha calvinista, se é neopentecostal, pentecostal. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. O ideal é a gente sempre se apegar ao original, pegar a questão daquilo que possa nos dar a ideia do sentido real da palavra. Tranquilo, mano? Obrigado aos irmãos. Obrigado mesmo. Eu também não sabia qual era a diferença de touro, boi. Eu só sei que carne vermelha na chapa ou na grelha é churrasco. Tirando isso, a procedência... Mas eu quero agradecer a Giovanni, Neves, mais uma vez, aos irmãos. Corrigindo, Alessandro, corrigindo, gaúcho não é na chapa nem na grelha, é no espeto. Isso não, para mim, eu nunca comi carne lá no Rio Grande do Sul. Então, em relação a isso, eu sei que é no buraco. Eu já vi Globo Rural algumas vezes, já vi, né, programa de carne lá do Rio Grande do Sul. Eu sei que é diferente daqui, mas aqui é na grelha. Se o Giovanni vir aqui, eu não vou deixar ele fazer buraco no quintal de casa, que apesar que tem terra, mas a gente vai assar na churrasqueira, tranquilo. Mas muito obrigado, Giovanni. Passar para o irmão Sergião, que ele vai nos conduzir em oração agora para a gente finalizar. Obrigado, irmão. Estava com saudade de vocês. Deus abençoe. Irmão Sergião. E, Alessandro, pode tirar 10 pontos do aluno aqui que chegou atrasado, tá? Não viu a explicação. Não, que é isso. Irmão Sergião. Vamos comer peixe. Valeu, Davi. Oremos. Senhor, nosso grande Deus e Pai poderoso, como é bom estarmos reunidos em comunhão, nessa conversa que só teus filhos podem ter, Senhor, com tanta alegria. Sempre foi isso que tu quis, Senhor, fazer com os teus filhos israelitas no início. Tu colocou, Senhor, todos esses mandamentos, todas essas ordenanças, mas eles, ao se reunir, o que tu pedia para eles é que eles fossem alegres, a reunião fosse alegre. E isso nosso irmão Neves passou para nós, com muita seguridade, Senhor, muita tranquilidade, a importância do teu evangelho, que já vinha trazendo desde Levítico, nos mostrando os futuros. Obrigado por nos ajudar, obrigado por ajudar o irmão Neves, e que nós possamos cada vez sair dessas aulas mais fortalecidos. Te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, atrasado. Obrigado, Boa noite, Renato. Boa noite. Irmã Rosana, boa noite. Boa noite, Davi. Boa noite a todos. Irmão Mindo. Boa noite, Dona Cleonice. Obrigada. Boa noite, Maria. Boa noite, irmão Augusto. Boa noite, irmã Maria. Boa noite. Olha aí, ó. Neves, boa. PC mostrando aí, PC. Feliz Dia das Mães. Ó. Cadê? Parabéns, é mesmo. Olá, rapaz. Olá, Você lembrou. mostrar o PC, mostrar os presentes do Dia das Mães. Isso aqui é a dona Adriana que fez aqui para as mãezinhas da Parabéns.